Sua internet vive te dando checkmate? Destrave. Mude para Vivo Fibra e tenha mais velocidade. Vivo Fibra, 300 mega com assinatura Netflix. Meu nome é Jorge Valério Alves, estou síndico já há 4 anos, atuo em 4 condomínios como síndico profissional e em um como administrador. Nós temos aí 133 unidades e aí o que contempla em torno de umas 520 pessoas aí envolvidas. Os meus condomínios estão todos instalados na cidade de Itapema, Santa Catarina. Na verdade, o meu case ele está muito mais voltado à ação do gestor, do síndico, em razão de que até então eu atuava com eficiência e não com eficácia. O problema maior era o seguinte: muitas vezes eu atuava em situações que não eram aquilo que os condôminos entendiam como mais importante, né? Então era uma análise muito subjetiva minha. E com o novo processo, eu busquei a eficácia, ou seja, fazer aquilo que era preciso ser feito. E agora com o envolvimento, inclusive, dos condôminos, né, via Conselho Fiscal. A atuação ela estava muito voltada aos aspectos legais e deixava de lado, de repente, aquela situação em que era uma expectativa dos próprios condôminos. Um exemplo muito prático disso e simples cuidava dos para-raios, cuidava de situações de desinsetização e deixava de lado, de repente, coisas muito simples, como deixar à disposição dos condôminos cadeiras para acesso à praia, os guarda-sóis limpos e à disposição, entendeu? Coisas simples, mas que para eles eram mais importantes do que essas questões legais. Então passei a fazer, além de certas coisas, a coisa certa, ou seja, com eficiência e eficácia. A bem da verdade, assim, todos os condomínios, sob a ótica do condômino, quando apresentado, inclusive para o síndico, tem lá, sob a ótica deles, meia dúzia de coisas. E quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente observa que o montante de ações que tem que ser tomada no condomínio é uma coisa assim, estupenda, é muita coisa. E precisa de uma forma de organização para que as coisas aconteçam no seu tempo certo. E um processo que possa priorizar com o envolvimento deles, segundo o entendimento, segundo a personalidade daquele condomínio, que cada um tem o seu, né? Isso segundo a perspectiva daquele condomínio, para que a gente possa fazer uma atuação concatenada, para que a gente consiga fazer certo a coisa certa. Bem, a solução encontrada foi buscar uma ferramenta que pudesse me ajudar no sentido de organizar essa situação toda. Ou seja, um bom diagnóstico, isso é fundamental, fazer um bom diagnóstico que é a base, e uma ferramenta que é conhecida no mercado, né, por todo mundo, que é a matriz Guth, que é uma matriz de priorização. Lá eu coloco todas essas pendências, tudo que acontece, e é uma dinâmica que acontece, não é temporal, né? Ela acontece todos os dias, ela vai surgindo, vai se alimentando, retroalimentando todos os dias. E esse processo de priorização conta com o envolvimento do conselho no sentido de estabelecer aí o que fazer primeiro, quando fazer, o que é importante para aquele condomínio. A forma prática de colocar isso dali é muito interessante, porque o próprio Conselho Fiscal ele é envolvido, ele tem que ser envolvido, e quando a gente apresenta a ferramenta, onde ele consegue enxergar tudo anotado que tem no condomínio dele, ele já começa a sentir a coisa, puxa, isso é muito bom, é legal e organizado. E aí ele colabora no sentido de avaliar, na matriz Guth a gente vai trabalhar a gravidade, a urgência e a tendência. E aí ele começa a tomar inclusive conhecimento de coisas que ele nem sabia. Por isso que essa ferramenta é bem interessante. Essa ferramenta, a matriz Guth, eu experimentei ela no primeiro condomínio que eu tinha, que era o Portal do Atlântico, que é onde eu resido. E quando fui convidado para assumir outros condomínios e indicado pela administradora, eu já senti que eu precisaria ter uma ferramenta de apoio, uma vez que eu trabalho sozinho. E foi num condomínio Louvre que eu experimentei o uso dela, envolvendo o Conselho Fiscal e eles trabalhando junto comigo no sentido de estabelecer a priorização de cada item listado lá. Que, como eu falei, no primeiro momento eram meia dúzia de problemas que passaram a ser 80.
depois de feito o diagnóstico. Aí viram que o negócio era muito maior e acabaram sabendo, né, de todos os problemas que vinham realmente no condomínio. E a gente pôde, naquele momento, dar o direcionamento, porque nessa matriz também tu elenca e define quem são os responsáveis por cada coisa. Essa ferramenta não foi uma novidade para mim, uma vez que, como eu fui gestor de recursos humanos, a utilização dessa ferramenta era uma prática. Eu atuava e era responsável por diversas áreas e me obrigava a ter uma forma de controle e priorização das atividades, que senão eu ficava batendo tudo quanto é frente, né, sem saber e sem um resultado efetivo. Então, e ela era eficiente, era eficaz para mim essa ferramenta, me ajudava muito na gestão e eu entendi de que aplicar ela no meu dia a dia de um gestor condominial, uma vez que as perspectivas eram de crescimento e eu assumi mais condomínios, eu precisava ter uma ferramenta de apoio. Quando eu chego, né, com relação ao crescimento dos condomínios, apresentando novas propostas, e eu vou e apresento a minha forma de trabalho e mostro aquela planilha de controle da forma como eu conduzo e faço o envolvimento de que não é uma decisão unilateral, mas que é uma decisão compartilhada, priorizando e identificando, analisando, pelo Conselho Fiscal inclusive, isso tudo conta ponto, né? Então eu já ganhei vários contratos e fui indicado, né, em muito pouco tempo que eu decidi realmente seguir como síndico profissional, ela tem me ajudado muito, né? E trazem fatores. Primeiro porque eu já não estou adoecendo, né? Que é o que acaba acontecendo com os síndicos, porque em razão da alta demanda de atividades, né? Que alguns são conhecidos, mas outros o síndico sabe que é de responsabilidade que tem que atuar, e quando isso está pautado, está bem relacionado, e está lá priorizado, e tu consegue te organizar, né? Ainda mais quando tu envolve aí, como no meu caso, 5 condomínios. Às vezes as pessoas me dizem, pô, esse cara é louco, né? Mas por quê? Então eu tenho necessidade de ter uma forma organizada. Eu tenho que saber tudo que está priorizado nos 5 condomínios, porque eu tenho que atuar de forma compartilhada com eles também, porque cada condomínio entende que eu trabalho para eles e não para os outros 4. Né? Então isso é interessante e importante. Um outro fator que eu entendo que é muito importante quando se faz esse processo de diagnóstico e priorização, além de tu identificar qual é a expectativa que tu tem em cada condomínio, tu consegue também ter a liberdade, que tu ganha a liberdade e a autonomia de atuação. Um exemplo bem prático disso foi que, por exemplo, num dos condomínios, o que eles queriam que eu fizesse e trabalhasse fortemente era na gestão dos contratos, né, em razão do custo que o condomínio estava passando e do fluxo de caixa que era baixo. E essa atuação fez render em pouco mais, em 2 meses, já um rendimento, assim, de uma redução de R$5.000 no custo mensal do condomínio e de R$60.000 no ano. Então, assim, ações muito práticas, que só no fato de chamar os fornecedores, os prestadores de serviço para negociar, eles já vinham com propostas de redução de custos, porque sabe que as coisas estavam meio fora de controle. Então, por isso que é importante esse processo. Essa ferramenta, ela pode ajudar, principalmente, assim, é lógico, nós estamos falando aqui de 4, 5 condomínios, 1 condomínio, 2, 3, 4, 5. Ela pode ajudar no sentido de organizar a atuação, né? Lógico, a gente como síndico não tem como contratar aí um software ou um sistema de controle ou proporcionar aí toda uma tecnologia à disposição do condomínio, porque é caro, é um processo que custa e nem sempre o síndico ele tem verba como sustentar isso aí, ou oferecer isso aí como um serviço adicional. Então, é uma ferramenta que não é complicada, ela é simples, ela está à disposição de todo mundo, é só saber utilizar, né? Utilizar ela a seu favor e a favor do condomínio. A gente não para fazer esse trabalho que a gente está fazendo hoje aqui, né? De analisar o que a gente vem fazendo, que muitas vezes faz automaticamente. E a participação nesse prêmio faz com que a gente já reflita novas oportunidades e alternativas. E uma delas que eu cheguei a pensar é atuar no aspecto social, na redução do consumo de água, na redução do custo de consumo de energia, da coleta seletiva, que eu acho que tem um trabalho muito forte que pode ser feito em todos os condomínios e que promove a mudança, o envolvimento e mudança de todos os condôminos. Eu acho isso importante e quem sabe no próximo prêmio a gente vai estar lá com essas ideias. A mensagem que eu gostaria de deixar aí para os síndicos e administradores é que não tem dúvida nenhuma que a gente pode deixar de ser
um mal necessário, na maioria dos condomínios, para ser um agente de mudança, um agente transformador. Nós temos inúmeras oportunidades em que a gente pode atuar, fazendo envolvimento, compartilhamento e trazer ótimos resultados para a comunidade onde a gente está atuando.